complementando, eu acho que o exame de líquor, a gente sempre fala da sua grande função diagnóstica. Mas o exame a punção lombar, o exame do líquor, a punção lombar especificamente, muitas vezes é um procedimento terapêutico. Sim. E que situações você ainda utiliza? E eu vejo, que sou um grande fã do procedimento, por exemplo, para hipertensão intracraniana, para pseudotumor cerebral. Eu não gosto de chamar de hipertensão intracraniana benigna, porque não é benigna. Uma doença que cega com frequência, a gente não pode chamar de benigna. Antes de Machado falar, eu só vou dizer, atualmente, no nosso laboratório, hipertensão intracraniana benigna ou pseudotumor é o diagnóstico mais frequente que nós Impressionante. temos. Impressionante. Tanto o líquido feito fora, no hospital, como os líquidos que vão ao laboratório fazer o exame. E Machado é quem tem a maior experiência. Mas aí eu pergunto, aí você vê lá, contraindicações ao exame do líquor, uso de anticoagulante. Frequentemente esses pacientes estão anticoagulados, porque eles tiveram a trombose venosa cerebral e secundariamente desenvolveram pseudotumor. E aí, olha, eu não deixo de fazer punção nesses casos quando eu vejo que a visão está sob risco. Eu prefiro, talvez eu esteja errado, submeter os pacientes a uma punção criteriosa, cuidadosa, do que, por exemplo, encaminhar para uma cirurgia de descompressão de bainha nervótico. O que você... Perfeitamente, está corretíssimo. São protocolos teóricos baseados em por exemplo, o que o pessoal da anestesia faz e tudo mais. É uma segurança para nós e para o paciente. Mas jamais eu me neguei a fazer quando o médico diz, Machado, é uma urgência. Eu preciso desse exame. Então eu faço. Sabe? No caso do pseudotumor, a gente tem um volume muito grande. E é uma coisa engraçada, porque eu usava uma agulha grossa para fazer, porque na minha cabeça já ajudava o tratamento, né? Você faz uma agulha grossa, em geral são pessoas com sobrepeso até acentuado, e você usa uma agulha grossa que é muito tecnicamente muito mais fácil de fazer. Mas a frequência de cefaleia pós-punção é absurda nessas pessoas, porque elas vão perder líquor para o espaço interno, em volta da meningite, por dois mecanismos. Pela pressão negativa, que é o que dá a cefaleia pós-punção normalmente, e pela hipertensão intracraniana, que ativamente vai jogar líquor para dentro. E ela não sabe muito bem quando parar, então as pessoas têm cefaleias horrorosas durante muito tempo. Então eu passei a usar agulha muito fina, e sempre que eu acho que a agulha alcança, eu sugiro o pontas de lápis. E isso despencou a frequência de cefaleia pós-punção. Esse é o problema. A espessura do adiposo desses pacientes, às vezes, impede que se use uma agulha pequena. Você tem que usar uma agulha longa, né? Tem que usar sempre agulha longa e quanto mais fina, melhor. Mas às vezes não dá. Às vezes a agulha você ainda faz uma herniação ali no tecido subcutâneo para conseguir chegar no espaço. Mas enfim, o que eu tenho feito para minorar isso, quando a pessoa tem sobrepeso e eu não alcancei, não usei essa agulha, eu já sugiro de cara que chegue em casa e comece a usar cinta abdominal. Cinta abdominal tem um efeito fantástico sobre a cefaleia pós-punção. Por quê? Na hora que você comprime o abdômen, a circulação porta é desviada pelo plexo de Batson para dentro do canal raquidiano, nas veias vertebrais externas, e elas ficam engurgitadas. E você diminui brutalmente a perda interna de líquor. Aliás, é um blood patch sem blood patch, preservando a anatomia venosa do sistema. Você não injeta sangue no espaço aberto, você simplesmente engurgita essas veias, e funciona muito bem. Em geral, em menos de 24 horas o paciente fica sem dor de cabeça. Então eu já preventivamente já mando fazer. Nós já falamos alguma coisa sobre o futuro do exame do líquor, porque muitas vezes essa noção de que o exame do líquor é um exame que foi ultrapassado pelo exame de imagem,
quando a gente faz um trabalho sobre deutericercose, a gente tem que brigar muito contra isso, né? Porque os radiologistas só faltam ser taxativos como o patologista é. Parece que ele está vendo o cisticerco. E a gente, de vez em quando, vê outros, né? Outras causas de lesões císticas até com escólex. Então, o que tem no futuro, o que reserva o exame do líquido para nós? Você já falou alguma coisa, biomarcador em demências, encefalites autoimunes. O que mais que vocês acham que o exame do líquido pode nos trazer? Neoplasias, Ronaldo. Neoplasias. Nós fazemos hoje em dia mais exames de líquido para neoplasia do que para infecciosa. Certo? E o exame de líquido é extremamente importante. Claro, você... às vezes o oncologista não gosta muito quando o paciente tem célula tumoral, células neoplásicas no exame outro, e de repente não tem mais e depois volta mais na frente. Eu tinha que responder, eu estava meio irritado com o colega, com o oncologista. Eu falei assim, olha, você sabe o que é o exame de líquido? Você tem uma laranjeira no seu jardim, ok? Tá. A laranjeira está lá, você sabe que está lá. Agora, o meu exame pega as laranjas que caíram no chão. Tem dia que cai laranja, tem dia que não cai laranja. Então você não pode estranhar isso, certo? Porque as células do líquido são de escamação do tumor, certo? O cara ficou pensando, então, tudo bem. Mas então é isso. Quer dizer, nós fazemos... Eu já fiz várias vezes exame, 2 vezes no mesmo dia do mesmo paciente. Eu vou de manhã, tem célula neoplásica, um câncer de mama, um câncer de estômago, célula neoplásica às vezes em grande quantidade, à tarde eu vou fazer a quimioterapia intratecal. A quimioterapia intratecal tem alguns detalhes importantes. A tendência americana é colocar a câmara de Omaia, que tem desvantagens, mas tem algumas vantagens grandes. A maior delas, que eu acho, além do conforto para o paciente, é o fato de você não perder a medicação para o espaço peridural. Você não escoa. Não escoa. Eu tive posso contar um episódio? Eu fui fazer um exame de radioisótopos num hospital de ponta aqui em São Paulo. E quando cheguei lá, eu falei, doutor Machado, tem mais um paciente para fazer. Se eu faço 2. Injetei o radioisótopo, colhi o líquido, injetei o radioisótopo. Uns dias depois, eu falei, doutor Machado, sabe aquele paciente da semana passada vai ter que repetir o exame, o senhor injetou errado. Eu falei, como é que injetei errado? Se eu colhi o líquido, aí não posso ter injetado errado. Ah, doutor, foi tudo parar no rim. E eu fiquei preocupado, o que aconteceu? Ele falou, esse paciente tem uma fístula, ou o radioisótopo saiu pelo furo da agulha, para o espaço peridural, e daí foi absorvido para a pigmento sistêmica. Conversei com o paciente na semana seguinte. Ah, doutor, só tinha uma maca aqui, daí fui fazer supermercado, comprei as coisas na farmácia e tal. E, sobretudo, eu refiz o exame e deu tudo certo. E aí me preocupou muito, porque os pacientes iam fazer quimioterapia ambulatorial, ficavam 20 minutos, 15, 20 minutos, iam embora. E nós tínhamos uma série de pacientes que não melhoravam com quimioterapia ambulatorial, não passava, não melhorava nada. Eu liguei para o Zambon, do Instituto da Camargo, falei, Zambon, como é que funciona a quimioterapia ambulatorial? É um lixo. E internado? Não, internado é bom. Eu contei essa história para ele. E eu fui procurar na literatura. A única coisa que tinha era uma injeção de metrexate em cães São Bernardo, que tinha uma doença em que eles usavam metrexate, e eles mapearam, colocaram um sensor na cisterna magna para saber quanto tempo demorava. Era mais ou menos 40, 45 minutos. Fazendo as contas, 1h30, mais ou menos 1h30, é o que a gente faz atualmente. A gente deixa o paciente em Trendelenburg, para que imediatamente a medicação comece a fluir para cima. Então, alguma perda tem, mas tem funcionado bem. Otimiza. A câmara de Omaia tem essa grande vantagem, não tem perda nenhuma e o quimioterápico segue o fluxo natural do líquido, lá de cima, desde os ventículos até lá embaixo, fundo do saco lombar.
Tem as desvantagens, infecta, às vezes fica mal posicionado, mas isso faz parte do risco E civil. facilita refuncionar, né? Facilita. Se você refunciona o reservatório e não... É muito Seja simples. mais uma aplicação terapêutica da Sim. função lombar que a quimioterapia intratecal. E, Importantíssima, né? E só dizer o que o Machado falou, é interessante se notar, 10 anos atrás nós fazíamos a quimioterapia no laboratório. O paciente fazia, descansava 10 minutos e ia embora. Agora todos também, um statement brasileiro, a gente fez, A Anvisa exige. a Anvisa exigiu que toda quimioterapia licórica fosse feita em hospital. Então, o paciente tem que estar... Isso é maravilhoso, No maravilhoso. hospital dia, Exatamente, acabou o problema de o paciente levantar e ir embora do consultório. Eu posso só complementar um pouquinho? As crianças atualmente fazem praticamente todas com sedação. O exame de líquido com sedação, que é um grande avanço. No começo eu achei, mas será que precisa mesmo? Precisa. Sabe por quê? Na hora que você faz a punção e a criança está chorando, você injeta a quimioterapia, vai sair de novo para o espaço peridural, evidentemente. Então, além do conforto para a criança, que é muito menos traumatizante, evidentemente, as sedações hoje em dia com propofol são muito simples, muito tranquilas. Você tem essa grande vantagem. Eu sempre deixo o paciente 1 hora depois na recuperação anestésica. Olha, faço questão que fique 1 hora na recuperação, entre lebur. Então, com isso a gente tem obtido uns resultados muito bons.